Olá, Ases, e sejam bem-vindos à parte 11 do nosso detonado do Project Wingman Missão Guerra Fria. Vamos lá! All pilots listen up. I'm getting in my plane right now. So when this briefing is done, I expect to see all of you running. All Allied air power not currently predisposed in other operations are to be scrambled immediately and make their way to the Bering Strait. In the days since the destruction of the Solana communication relay, the Federation has been disorganized and subject to our own electronic warfare countermeasures. It is because of this, our first conventional victories up and down the front lines are being reported, and the Federation is dealing with losses it hasn't had to deal with in decades. Recently, in order to improve individual unit combat effectiveness, the Federation has been discharging Cascadian manned units and replaced them with soldiers who aren't nationals. Subsequently, many of our once misguided countrymen have defected and are providing us with invaluable intel and manpower. Earlier today, one of our patrols caught a group of transports using the cover of an Arctic storm to get unorganized and underpowered Federation units out of Cascadia, probably to regroup and redeploy later. The patrol engaged, and the Federation sent more fighters to cover them. Seeing as these transports represent the bulk of Federation forces who have experience fighting us, we did not want them to regroup, so we sent more reinforcements. Squadron leaders and base commanders on both their side and ours have been escalating force deployment ever since combat began. High-profile squadrons and our forces and theirs are currently present. This snowball effect, however, has inadvertently created, by all accounts, what is turning out to be the most expansive aerial battle in the war thus far, and is steadily falling out of control. We cannot let the Federation have any more of their forces escape and regroup, even if it means the largest furball in history. Então, basicamente, com a Federação perdendo a guerra, eles estão retirando suas tropas de Cascadia de volta para os seus outros territórios para se reagruparem. Estão usando aviões de carga para isso. Porém, uma patrulha nossa viu a retirada do inimigo, então foram atacá-los. A Federação mandou mais caças, aí nosso lado mandou mais caças, aí mandou mais caças e tal. Tá agora, tipo, a maior batalha aérea da história, isso acontecendo justamente numa tempestade vinda do Polo Norte, que é para cobrir a retirada dos inimigos, né? Eles acharam que a gente não ia perceber, mas estão mandando nós, né, para uma missão de emergência. Vamos lá, a missão Guerra Fria. Isso lá no Estreito de Bering, que essa parte aqui é tipo entre o Alasca e a Rússia, né? Por isso que a Cascadia é nessa parte, né, que tem o Alasca, então eles estão tirando as forças indo lá para a Rússia, né, na região de Magadan. Então vamos lá, coisa louca essa missão, cara. Como vai ser uma batalha apenas antiaérea, vou trazer o FS-15, que é o F-15 Active. Ele tem as canards, né, na frente, para dar mais manobrabilidade. Vamos trazer o MLAA, quer dizer, na verdade não. Voltar. Vamos trazer o Semi-Active. Não, vamos trazer metralhadoras, sim, muito bem. Trazer o Semi-Active. Não. Multilock. Vou usar o Multilock. E o resto é bomba, né? Então não precisa também. E vamos usar o limitador do ângulo de arfragem, que dá mais manobrabilidade para a aeronave no combate.
como vocês já devem ter notado, aqui tá um caos. E eu vou usar bastante o limitador do ângulo de diafragem. Dá pra ver os transportes inimigos, eles como alvos amarelos. E aí está a mensagem do quartel-general inimigo: vão mandar os suas tropas de pacificação, né? Que é já justamente o esquadrão asa inimigo. Estamos mais ou menos dentro da tempestade, das nuvens, né? Lembrando que as nuvens no Project Wingman, elas não afetam tanto o gameplay como no Missão 7, né? Não afeta a mira, o travamento dos mísseis ou a guiagem dos mísseis. Porém, ela tem muita turbulência, então balança bastante, fica até um pouco difícil de destruir um alvo com a metralhadora. Ou também é manter a orientação visual. Não sabe se está de cabeça para baixo, se está certinho. Porque você não sabe onde fica o horizonte, né? Sem usar o raio de cor. E na verdade é uma coisa bem realista. A desorientação espacial. Só tem um avião cargueiro inimigo, né? Levamos tropas de volta para outras partes da Federação, que é o C-17. Temos 6 metralhadoras dentro das baixas asas. Pois é, me acertaram de novo. Com o ângulo de arfragem, você tem menos tempo do que a flares, né? O que eu tô dizendo, na verdade, você precisa começar a reagir
mais cedo do que as flares, em comparação. Tem que começar o processo da manobra um pouquinho antes para acelerar tudo. Ele ajuda bastante você pegar umas kills como essa. Você consegue virar sua aeronave completamente em uma questão de milésimos de segundo. Eu devo mencionar também que nessa missão, um dos nossos esquadrões aliados, se você olhar no procurar, você vai ver, que é o Master Goose, que é aquele esquadrão que a gente viu na primeira missão, né? Então eles, na verdade, se juntaram a nós. Olha aí um exemplo, Master Goose na frente aí. A geração já está desesperada porque já estão mandando Harriers para uma batalha aérea, já estão mandando F4. Nada contra eles, né? Mas são aeronaves não tão potentes para combate aéreo.
vem o esquadrão pacificador inimigo Crimson, que é o mesmo da missão 6. Olha só que massa, dá pra ver ele já com uma distância tão longe assim, por causa dos vapor da água. Vamos lá, esquadrão pacificador inimigo Crimson. Acho que a tradução seria púrpura, né? Cor. Pilotam uma formação mista de VX-23, que é uma mistura do F-22 com o J-20 da China. E eles usam muitas manobras avançadas com o limitador. Já pegamos um, faltam 7. Por isso que eu gosto bastante de trazer as metralhadoras contra esses ases inimigos, porque aí não tem como os caras fugirem, né? Não é que nem Missão. Olha só, ele vai usar a manobra. Ah, não. Eles realmente não escapam, né? Se aproximar. Legal também, né, que você dá pra ver a vida deles, né, embaixo, mas tanto inferior da tela. Esse tá quase morto. E morreu. Falta só metade. Vamos lá. Usar a metralhadora no Project é realmente uma boa ideia porque ela é bem potente. Desviar do míssil, porque senão eu morro. Não seria uma boa ideia. Um lugar gelado desse. Estão se retirando, pois já tiveram muitas baixas, mas nós não destruímos o Crimson One, que é o líder do esquadrão inimigo.
Ganhamos! We're retreating! We did it! Hot damn, we did it! How the hell do we pull that off? Holy shit! If this feels this great, think about what it'll be like when we win the war. How in God's name are we not dead? We're the better pilots, that's how. Screw them all, I wish they stayed. Monarch, you're something else, I tell you. We've got no right to still be alive. And yet you are. That's our victory. Monarch, we've got to go contact the record agency or something, because you racked up a ridiculous kill score. We're looking clear across the board, Galaxy? Yes, sir. All Federation forces are pulling back across the IDL. Hey, pop that champagne bottle I got in the fire extinguisher box. I don't give a damn if we get the consoles right. We're rich after this mission. Rich! Hitman team, Monarch, we've got to thank you. If you didn't tie up those peacekeepers, well, I don't know what would have happened. I've got an idea. Hitman team, RTB! Gostei muito do Galaxy. Vai abrir o champanhe pra gente. Muito bem. Eu acho que só presta sim. The full fury of Federation air power was unleashed today over the Bering Strait. And miraculously, thanks to the actions of the Hitman team, we have not only survived it, but bested it. The Federation's force projection capabilities will be heavily decreased now that their air support across the theater has been effectively decimated at the moment. It'll take some time for them to shore up more pilots from their vassal states, but for now, we have the total advantage. All that remains for them, then, is their airships, but we're drafting up a plan to deal with them now. Until your next orders, get some rest, and expect a little bonus. We couldn't get an exact count of how many fighters you downed today, but we'll just round up and call it fair. Pois é, acabou aí a missão 11. Olha só, os aliados só destruíram 9 alvos, enquanto a gente, ó, tem tanto número que eu não vou nem contar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Missão Guerra Fria. E vejo vocês lá no próximo episódio para a missão 12. É uma missão interessante. Vou só dizer isso. É uma missão interessante. É uma das minhas favoritas do jogo. Enfim, lista de reprodução está na descrição do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vejo vocês lá no próximo episódio. Falou, pessoal!